Cumprimentamos a você que nos assiste com a paz do Senhor Jesus. No episódio anterior, terminamos dizendo que a nossa recomendação para o uso das telas é com moderação, supervisão e seleção espiritual. Se você não assistiu, propomos que acesse a playlist do Grupo de Trabalho Organização e Método no canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube e assista lá. Também já temos mais de 90 vídeos publicados e você pode pesquisar, assistir a sequência, onde são tratados diversos temas que relacionam os conhecimentos bíblicos, que são a nossa principal referência de fé e de prática, com os conhecimentos das ciências humanas e sociais importantes para a educação de nossos filhos. Se vivemos na era digital e precisamos aprender a construir uma relação saudável com as telas, em episódios anteriores já conversamos sobre as recomendações do tempo de tela dado pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Lembrando que quanto menos telas, mais saúde, mais afeto entre a família. Então hoje vamos continuar tratando do primeiro problema listado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, que é a dependência digital e o uso problemático das mídias interativas. É verdade que todos nós queremos filhos autônomos e emocionalmente desenvolvidos. Só que para isso precisamos nos esforçar, porque educar dá trabalho, demanda tempo e atenção. E desenvolvimento emocional nosso também, apesar de não termos uma receita pronta, porque cada família é única, temos a certeza de que você nunca se arrependerá de tornar seu filho, sua família, prioridade da sua vida. É certo que muitos de nós, pais e mães, trabalhamos o dia todo fora de casa e, consequentemente, no horário que os nossos filhos não estão na escola, eles ficam com a cuidadora ou com a avó. E nesses casos, como supervisionar o uso das telas? Um relato que ouvimos no seminário Unidos em Família, que tivemos no Maranhão no mês de janeiro, foi de um pai que nos procurou muito aflito pelo uso excessivo que seus filhos têm feito das telas. Durante o dia, eles ficam com a cuidadora e muitas vezes, para dar conta das atividades domésticas, as cuidadoras de modo geral, seja uma pessoa próxima da família como a avó ou uma outra pessoa, tendem a deixar as crianças e os adolescentes na tela o tempo em que eles desejarem. E por que elas deixam? Ao perceber que a criança fica quieta ao assistir um desenho, sempre que precisa realizar uma atividade, a cuidadora oferece telas. Assim, a criança se distrai da rotina familiar, não se interessa pela sua parte na rotina colaborativa, algumas esquecem até de escovar os dentes. Imagina arrumar a cama, lavar a louça e sempre que é retirada da tela fica irritada, ansiosa, faz pirraça. E aí, para acalmar, a cuidadora ou os próprios pais oferecem mais tela. Nesse ciclo, a criança perde o interesse pela brincadeira, pelo processo de criação e passa a pedir cada vez mais tela. Importante relembrarmos que as crianças não têm mecanismos de controle contra o vício e, se não supervisionadas, ficarão horas e horas em suas telas, se afastando do mundo real, distantes do contato com as pessoas. Então, compartilhamos com esse pai que também não temos um relato de luxo para fazer e que todos os dias precisamos dar as mesmas instruções aos nossos filhos, porque o ensino é diário, o amor é diário e o limite é diário. Com a cuidadora também é preciso instruir, conversar, dizer as regras da casa, os combinados que foram feitos com os filhos, mostrar os noticiários do que infelizmente tem acontecido com crianças e adolescentes que fazem uso excessivo das telas em todo o mundo. Certamente, se elas estão nas nossas casas para nos ajudar, irão se conscientizar e saber da importância de restringir o uso das telas, no mínimo como a Sociedade Brasileira de Pediatria nos recomenda. Ressaltamos que a instrução precisa ser diária também com a cuidadora. No livro de Coríntios, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 14, Paulo diz à igreja que estava em Corinto: eis que aqui estou pronto para pela terceira vez ir ter convosco, e não vos serei pesado. Vemos a necessidade da repetição?
Até se tornar um hábito na nossa casa, precisamos repetir, com amor e paciência, lembrando do que Paulo disse, e não vos serei pesado. Então, seguindo as recomendações dos órgãos de saúde, vamos pensar juntos no que as crianças e adolescentes devem avaliar antes de baixar aplicativos, assistir desenhos ou séries, ou seja, a consumir os conteúdos disponibilizados no mundo digital. A primeira dica é avaliar. Antes de fazer as escolhas, precisamos avaliar com os nossos filhos se os desenhos, as séries, os jogos, os canais, as redes sociais, os influenciadores digitais estão alinhados com os valores da nossa família e coerentes com a idade indicada. Quais são os valores da nossa família? Temos a Bíblia como referência de fé e de prática. Então, os conteúdos que eles estão acessando precisam falar somente de Deus? Não, mas não devem violar a doutrina bíblica, os valores cristãos e a nossa identidade como servos do Deus vivo. A segunda dica é conversar. O fato de não assumirmos determinadas narrativas presentes na sociedade, na internet, nas escolas, em outras famílias, como modo de vida, não faz com que elas desapareçam. Por isso, precisamos conversar abertamente com os nossos filhos a respeito do que eles estão fazendo e vendo online. Falar sobre a importância de fazer as boas escolhas diariamente, explicar sobre a necessidade de segurança e os possíveis riscos, bem como o impacto das suas ações. Assim, as nossas escolhas, ações, palavras e comportamento devem mostrar ao mundo que somos servos do Senhor. A terceira dica é estabelecer regras. Combine regras e acordos quanto ao tempo de tela, bem como ao tipo de conteúdo que já foi avaliado na primeira dica. Se for necessário ajustar o tempo que seu filho fica nas telas, reduza aos poucos, até chegar pelo menos no tempo indicado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, conforme a idade dele. Para isso, envolva atividades domésticas, delegando aquelas que são da sua responsabilidade. Arrumar a cama, enxugar a louça, encher a garrafa de água, entre tantas outras. A quarta dica é repetir. Quanto às regras e os acordos estabelecidos juntos, repita a informação quantas vezes forem necessárias. Quanto tempo, onde e quando o celular pode ser usado. Tenha paciência para ensinar com clareza, reforçar o que para nós parece óbvio e acompanhar com permanência para fortalecer o hábito. A quinta dica é conhecer. Também precisamos entender quais são os interesses, os gostos e as curiosidades dos nossos filhos, como uma forma de aproximar e até mesmo participar da vida online. É nessa relação conosco que os nossos filhos se apropriam dos valores que ensinamos, da nossa compreensão de mundo, do nosso modo de compreender o outro e viver em sociedade. A sexta dica é explorar além das telas. Conhecendo os interesses, leiam juntos um livro sobre o tema que ele gosta, assistam um documentário sobre algo que ele deseja descobrir, sugira outros conteúdos que sejam seguros, saudáveis e que agreguem conhecimentos. Brinquem com jogos e brinquedos educativos, brinquem ao ar livre sempre que possível, estreite os laços afetivos. Que o Senhor nos conceda sabedoria para buscarmos o equilíbrio entre o melhor, o recomendado pelos órgãos de saúde e o possível para a nossa família. Que com firmeza, mas também com amor e atenção, possamos educá-los para serem bons cidadãos nesta vida e, sobretudo, na vida eterna com Deus. A paz do Senhor Jesus.